noite, pessoal, tudo bem? Começando mais uma live aqui hoje, segundona maravilhosa. Hoje a gente vai estar falando sobre beleza, essa coisa gostosa, né? Que faz a nossa autoestima elevar demais. E os meus convidados de hoje são o Dr. Josué Montedônio e a doutora Fernanda Aldi. Então, sejam bem-vindos já para a nossa live. É um prazer muito grande estar começando essa semana aqui com essas duas férias da cirurgia plástica. Dr. Josué já está por aqui, vou dar um oi para ele. Maia entrou, Mali Ribeiro entrou. Pessoal, como foi o final de semana de vocês? Teve trezena de Santo Antônio encerrada. Quero agradecer demais os amigos de Antônio que fizeram essa doação tão linda pra gente. Nós conseguimos arrecadar R$ 3.190 para doar para o Santuário do Valongo. Então, eu quero agradecer todos os meus amigos queridos que fizeram essa doação. O doutor tá falando um oi pra gente. Não sei se ele já fez alguma live, então eu vou mandar aqui um convite para ele poder participar da nossa live. Anderson Martins, oi Anderson, tudo bem? Bem-vindo, um dos nossos amigos de Antônio aí, um dos nossos doadores, muito obrigada. Eu vi que a Marli também estava lá toda animada na festa de Santo Antônio, lá na Igreja do Embaré. Tia Clélia entrou. Bom, pessoal, quero dar um monte de recado para vocês. Doutor Josué, não sei, aparece uma tarja branca aí, logo que vocês entram na live, é só solicitar a participação que a gente aceita por aqui. Eu quero dar um monte de recado para vocês. Hoje subiu o vídeo novinho do Minuto da Beleza com a Tamires Santana lá no YouTube, na palma da mão, Fernanda Vanucci. Também lembrar vocês que a gente tá chique, né, gente? Então a gente tá onde? Tá na televisão, é isso mesmo. Todas as lives daqui, elas passam no dia seguinte, na TV Com Santos, se você é de Santos, canal 11 da NET e 8 da Viva. Doutor Josué e a doutora Fernanda já estão por aqui. Vamos aceitar esse casal maravilhoso que vai participar com a gente hoje da nossa live, doutor Josué Montedônio e doutora Fernanda Aldi. Ai, que lindo! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tá ouvindo bem a gente? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Também. Ah, então tá bom. Primeiro agradecer vocês dois aceitarem participar aqui comigo do nosso programa, né? O Na Palma da Mão. Eu sei que vocês têm uma agenda super corrida aí, foi muito carinhoso da parte de vocês aceitarem. Imagina, a gente que agradece o convite. Obrigada. Nosso prazer é nosso. Ah, que legal. Bom, primeiro quero saber como é que tá a quarentena. As cirurgias pararam ou estão a todo vapor? Não, estão a todo vapor. Assim, não quanto a gente gostaria, não quanto todo mundo gostaria, né? Então, claro, a gente tem os cuidados devidos, pacientes reduzidos, menos pacientes operadas, procedimentos mais espaçados, consultas mais espaçadas. A gente está operando só 2 vezes na semana por enquanto, para abrir um próximo dia. Foi preciso também passar por uma reformulação por segurança de vocês e a segurança das pacientes, é isso? A gente mudou o protocolo de atendimento, principalmente para os pacientes, para a segurança dos pacientes, para a segurança dos funcionários. A gente deu uma esparçada um pouquinho mais, tanto em consulta, em curativo, até para evitar mais e aumentar o distanciamento social. Então, prevenir tanto os pacientes quanto a gente também, né? Agora, algumas pessoas ficaram com medo. Ah, eu queria tanto fazer um procedimento, vou esperar passar tudo isso. Não há necessidade, né? Com todos esses cuidados que vocês estão tomando, a pessoa pode ir com tranquilidade, fazer o seu procedimento, a sua consulta, o seu procedimento, tudo tranquilinho. Até porque depois ela vai ter que fazer o repouso em casa e aí não vai ter que sair mesmo, né? Então, na verdade, esse momento eu acho até mais adequado, no caso, para fazer uma cirurgia, quem tivesse programado, quem tiver planejado bem. Até porque, como é um período de distanciamento social, então a pessoa já, obviamente, já vai ter que ficar em casa se resguardando. E nesse momento que já é protocolo, já é padronizado para todo mundo ficar em casa, então acho que o próprio paciente tem um tempo maior para cuidar dele mesmo e fazer um pós-operatório até melhor, né? Olha, muita gente entrando aqui, já vi que tem várias
Pati Áudio aqui, Cabudi, Feri, Cipo. É uma galera que não participa aqui todos os dias. Com certeza estão prestigiando o casal aqui. A gente tem uma galerinha que participa todos os dias com a gente. Quero agradecer a participação de todo mundo que já chegou. Lembrando que amanhã a gente está reprisando essa live na TV Com, canal 11 da NET e 8 da Vivo, às 19 horas. Bom, Fernanda, você ia falar alguma coisa dessa questão de isolamento, de ser um bom momento para poder estar, de repente, fazendo esse procedimento, né? Só falei que a gente restringiu um pouco o tipo de cirurgia, por exemplo, cirurgias muito longas, pacientes muito idosas ou com comorbidades, doenças, né, de base. Essas cirurgias a gente está evitando, né, de fazer. Estamos tomando todos os cuidados na clínica, álcool gel, máscara para todo mundo, etc. E é isso. Estamos adequando tudo, né? É o novo normal, né? Como todo mundo fala. É o novo normal. E nada vai ser como antes, né? Não tem como. E a área da saúde é uma área que normalmente é sempre muito mais afetada. Eu tô sempre próxima aqui do Augusto. Lá também eles tiveram que reduzir na Santa Casa ao máximo as cirurgias eletivas, né? Por conta também dessas contaminações. Mas vamos tirar dúvidas, porque, olha, só de colocar a carinha de vocês dois no meu Instagram, o que choveu de pergunta e de gente falando os melhores cirurgiões do Brasil. Vocês são muito queridos, viu? Eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas aí que ficou feliz de saber que a gente já está batendo esse papo. Então, eu quero começar sabendo aí da importância, né? Que foram uma das principais perguntas aqui. E aí eu vejo também muito vocês falando isso na rede social de vocês, da importância do pré-operatório. O momento em que a gente decide que a gente quer mudar alguma coisa, e aí eu posso falar porque eu tive a honra de ser operada lá com vocês, esse primeiro momento ele é sempre muito cheio de dúvidas para nós mulheres, enfim, homens também fazem procedimentos. E aí você acaba indo para todos os lados, sempre tem alguém, amigo seu, que tem alguma história para contar, de um cirurgião que é muito bom, de um cirurgião que é muito barato, de outro que parcela, de outro que é não sei aonde, não sei o quê. E a gente vai ficando cheio de dúvidas. E eu acho que o pré-operatório é o principal. É quando você chega falando, eu quero pôr peito grande, eu quero tirar a bunda, e aí você tem um bom profissional também que te põe nesse eixo, fala, calma, né, doutor Josué? Ele sempre fala, calma, não é assim. Então, eu queria que a gente falasse da importância do pré-operatório para todo mundo. Então, na verdade, o pré-operatório é o primeiro contato do paciente com o médico, né? Então, tem todo aquele sonho, toda aquela expectativa em relação à cirurgia, em relação ao resultado. E muitas vezes o que o paciente aspira, o que o paciente quer, de repente não é factível. Então, a medicina não pode proporcionar aquilo. Então, muitas vezes acaba se comparando com amigas, com colegas, ou mesmo com foto no Instagram ou em outras redes sociais, querendo ficar muito parecida. Sendo que cada pessoa é única, né? Com as suas características próprias, genética diferente, hábito de vida. Então, você tem que examinar o paciente como um todo, entender qual a expectativa do paciente e saber se aquilo é viável ou não. Até porque você acaba fazendo o que o paciente quer, muitas vezes ele acaba se frustrando porque não é o resultado que ele realmente esperava. Até porque a medicina não é capaz de proporcionar tudo aquilo que o paciente realmente deseja. Mas em relação ao pré-operatório propriamente dito, como você estava dizendo, a consulta médica, ela é primordial, tá? E ela é importantíssima. Por quê? Tanto para o paciente conhecer você também, tá? Você vai conhecer o paciente. Se identificar, né, doutora? É muito importante você ter o carisma, você se identificar mesmo com o médico, sentir-se confortável com o médico, se sentir segura com o médico, exatamente. Então, isso é muito importante. Outro, é preciso ver a paciente como um todo, como ela está de saúde, fazer todos os exames pré-operatórios para a gente reduzir ao máximo todos os riscos dessa cirurgia. Toda cirurgia tem um risco, tá? É um ramo da cirurgia plástica, é um ramo da cirurgia geral, não é uma maquiagem, não é alguma coisa pronta, é uma cirurgia. Então, como todas as cirurgias, tem os seus riscos, tá? E para isso a gente avalia a paciente como um todo,
os antecedentes dela, as patologias, todas as medicações que ela faz uso, ver como um todo. A saúde da paciente é importantíssimo que ela tenha hábitos de vida saudáveis, tá? Então, o que é isso? É uma paciente que faz dieta, que faz exercício, é uma paciente que ela vai ter que cessar o cigarro antes da cirurgia, se preparar tanto na questão no repouso, né? A maioria das cirurgias exige pelo menos uma semana a 2 semanas de repouso relativo, que a gente chama. Então, não é para ela ficar estatelada no sofá, mas ela também não vai poder faxinar a casa e fazer acontecer, trabalhar, buscar criança, dirigir. Então, ela tem que se programar quanto a isso, quanto à vida dela, em questão do trabalho e em casa. A questão financeira, então, é importante ela, na consulta, ver forma de pagamento, tá? O que é viável, o que não é. E que mais? E ela não confundir, ter as expectativas dela, ver se aquilo atende. Então, ela diz o que ela almeja, o que ela espera da cirurgia plástica, o que a incomoda ou não. E cabe ao médico ver se aquilo é viável, se é possível de fazer aquilo dentro das condições normais, né? Nas condições anatômicas. E aí, sensacional, Fê, tudo que você falou. E aí, com base em tudo isso, se a gente acaba chegando no cirurgião e tudo é um mundo de Bob, né? Vamos colocar assim, é possível fazer o que eu quero, é possível parcelar em muitas vezes. Olha, vida normal, não pede essa bateria de exames, alerta vermelho aí, né? Porque a gente sabe que tem muito isso no ramo de cirurgia, porque é um sonho, não é um sonho barato. E é possível, ainda que não seja barato, com responsabilidade, com pessoas responsáveis, fazer um planejamento aí e poder realizar. Mas essa semana, inclusive, eu escutei, por coincidência, uma pessoa falando assim para mim, olha, eu quero fazer meu peito, e eu escutei que tem uma pessoa que cobra super barato, até ficar legal. Eu fiquei pensando, falei, até ficar legal é bem complicado, né? Porque você vai fazer o peito para até ficar legal, e aí é exatamente isso que eu penso. Então, assim, é o medo dessas pessoas que estão no seu entorno te dando dicas que não são profissionais. É importantíssimo você ouvir de um bom profissional e conhecer o histórico desse cirurgião, né? A gente tem como saber o histórico dele, não tem? Isso é o mais imprescindível. Na verdade, você tem que procurar ver se o médico realmente ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você tem dentro do site os médicos que são credenciados, são aspirantes, membro titular, que tem alguns graus de titulação dentro da própria sociedade. Mas esse barato, às vezes, ele sai muito caro, né? Porque você está dando seu corpo, sua vida na mão de alguém. E a pessoa tem que tratar da melhor forma possível. Então, às vezes, você acaba querendo economizar numa cirurgia, fazendo num lugar e às vezes não tem toda a infraestrutura, não tem toda a retaguarda. E às vezes você se expõe a um risco desnecessário, que não precisaria passar. E para corrigir tudo aquilo, ou ter que voltar a fazer uma outra cirurgia, sai muito mais caro do que, de repente, você fazer com um profissional qualificado, num lugar onde tem toda a infraestrutura, toda a retaguarda, e que você sabe que você pode contar a qualquer momento que você precisar. A gente escuta também, né, várias histórias escabrosas, né? Paciente que fica sem chão, né? Sem o amparo do profissional, aí acaba ouvindo opinião de terceiro, e quando vai ver, aí a complicação já está instalada, e para você reverter isso acaba sendo muito complicado. E depois para consertar porque aí a frustração, quer dizer, você já tem uma coisa que te incomoda, e aí se não fica legal, a frustração é maior ainda, você investiu às vezes tudo que você tinha nisso, e nem sempre, não sei, imagino eu, deva ser possível aí dar essa consertada depois. Sempre a cirurgia secundária é sempre muito mais complicada do que uma cirurgia primária. E foi que nem você falou, são sonhos, né? Às vezes a pessoa sonha, economiza uma vida inteira para realizar esse procedimento, realizar o sonho dela e se vê frustrada, de repente, por um mau planejamento, digamos assim, ou falta de informação, ou fez na impulsividade, sem se informar e sem pesquisar direito. Também acaba... Olha, a Kelzinha aqui, ela deu um recado legal,
que ela operou agora, recente, faz 12 dias com o Dr. Josué. Ele e a doutora Fernanda são simplesmente sensacionais. Já estou ótima, o resultado está superando as expectativas. Isso é muito legal, né? Obrigado pelo carinho. Porque o pós-operatório também é muito importante. Às vezes você até pode, vamos lá, pensar nos melhores dos mundos. Achamos um bom profissional, achamos uma coisa legal, de um preço bacana, e não sabemos a estrutura onde vai ser operada e não sabemos como é o pós-operatório. Isso também é super importante, né? Sim, a cirurgia é 50%, os outros 50% é o pós-operatório, é o paciente. Isso tudo é conversado em cirurgia. Então, por exemplo, o paciente precisa saber que ele vai ser submetido a uma cirurgia, que ele vai ficar inchado, que ele vai ter que ficar em repouso, que vai ficar roxo. Ele não vai ver um resultado tão recente, imediato. Então, por exemplo, ela que está com 12 dias e disse que superou as expectativas, maravilhoso. É sinal que mais pra frente ela vai estar radiante. Vai ficar maravilhoso. Isso, porque realmente você tem uma remodelação, tem todo um processo de cicatrização. Então, assim, não é uma coisa instantânea, tá? A gente não tem que ficar ansioso por esse resultado tão rápido. Mas, claro, em questão de 3 meses ali, a gente vê o resultado. Então, assim, a paciente tem que saber que ela vai ficar em repouso, que ela vai ficar inchada e tudo mais. Ela tem que tomar conta da cicatriz, ouvir o médico dela para os cuidados com cicatriz, cuidado com banho, com alimentação. E aquilo que eu estava falando, então, em relação a hábitos de vida. Não adianta nada uma paciente fazer uma lipoaspiração, por exemplo, e se enfiar no hambúrguer, se enfiar no sol, se enfiar, entendeu? E não fazer a parte dela. Então, claro, tem que se ajudar para a gente conseguir ajudar também. Então, pós-operatório, manter a vida saudável, mais regrada, respeitar os exercícios para não largar a cicatriz, respeitar o tempo de ficar longe do sol, longe da exposição solar, tá? Para ter aquela cicatriz mais fininha, aquele resultado, o resultado ótimo, né, que a gente espera. Muito legal. Ó, a Eliane Vaz, ela fala, eu queria operar minha pálpebra com esse doutor. Já me falaram muito bem dele, que é ótimo cirurgião. O Fábio, ele diz, pacientes do Dr. Josué e da doutora Fernanda, me adicionem que eu tô solteiro. Olha só, o Fábio aí fazendo um jabazão. A Roberta Luz, ela fala... Deixa, né? Fiz mamoplastia há 7 meses, cicatriz ainda está avermelhadinha. É normal ficar avermelhada? Assim, o processo de cicatrização varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas um pouquinho mais rápida, outras um pouquinho mais lento. Depende do tipo de pele, depende do tipo de cirurgia. Se houve muita tensão, se não houve na cirurgia, se a paciente tem uma vida mais ativa. Então, são vários fatores que acabam influenciando. O processo de maturação da cicatriz, geralmente é até um ano e meio. Então, ele demora para ela ir clareando, mas ela vai clareando gradativamente. Algumas pessoas, com 6 meses, já está praticamente imperceptível. Outras, às vezes, do 2º ao 5º mês, a tendência é onde ela fica mais vermelha, mais grossa e mais perceptível. Depois, ela vai entrando em fase assimilativa e ela vai sumindo gradativamente. Agora, a doutora Fernanda falou da importância aí de cuidar também, porque às vezes a gente não sabe se, no caso dela, ela tomou os devidos cuidados desde o primeiro momento pós-cirúrgico, né? Porque tem o sutiã, porque a gente já quer logo ficar sem sutiã, quer ficar toda, né, feliz da vida, porque tá com seios do sonho. E aí, desde esse primeiro momento, é importante cuidar de tudo, dos curativos, né? Sim, e o sol também é imprescindível. O sol é um dos fatores que fazem com que a cicatriz ela fique mais escura. Porque o sangue ele tem ferro na composição, ele acaba migrando para a superfície cutânea e se toma sol, impregna na pele que nem tatuagem. Então, mancha a pele. Então, por isso, a gente sempre pede para o paciente evitar tomar sol, evitar exposição direta, passar bastante protetor solar, que o sol hoje é um dos venenos para a pele, né? Causa envelhecimento precoce, diminui colágeno, elastina, é o que causa o envelhecimento de forma mais precoce juntamente com o cigarro. Então, são os inimigos número 1 da cirurgia plástica, é sol e cigarro. Pois é, eu estava pesquisando aqui, eu passei o final de semana, não pesquisei tanto sobre cirurgia como eu tenho pesquisado esse final de semana para a gente bater o papo. O cigarro é muito presente em todas as reportagens, né? A importância de parar de fumar antes. Bom, a gente sabe que ele é um
veneno. Mas para cirurgias, ele tem um efeito bem direto, pelo que eu vi, né? Sim, em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto do risco da cirurgia como um todo, tá? O risco anestésico, o risco de eventos tromboembólicos, então, de ter uma trombose venosa, de ter uma embolia pulmonar no pós-operatório, tudo isso aumenta. Fora a cicatrização, claro, que muitas vezes, lógico, que é a forma, mas a cicatriz é uma das coisas que a gente prioriza na cirurgia plástica. E o cigarro é péssimo para isso, ele causa microtrombos na vascularização mais fina. Então, a chance de ter uma deiscência, né, de abrir os pontos é enorme. A chance de você ter uma necrose de pele, uma necrose de tecido, necrose de areola em cirurgias de mama ou em cirurgia de face, principalmente em cirurgias onde tem um descolamento muito amplo. Então, cirurgia de abdômen, que descola muito, face, atrapalha tanto no processo de cicatrização para coaptar mesmo, quanto na qualidade da cicatriz. A cicatriz fica fininha, etc. São uma série de eventos que acontecem, que ele falou, até 1 ano e meio a cicatriz ela ainda está em fase de remodelação. Então, todo esse processo é atrapalhado pelo cigarro. Normalmente, o diabetes e o cigarro são duas coisas que atrapalham bastante a cicatrização. Ó, a Thaili Loureira, ela tá perguntando, eu quero fazer a masto com prótese. Qual a importância do emagrecimento no pré-operatório? Quanto assim, mais a paciente estiver próxima do peso ideal, melhor. Porque assim, muita gente às vezes acaba imaginando que vai colocar prótese, fazer a mastopexia e a mama não vai mais cair por conta da prótese. Na verdade é pelo contrário, né? Quanto maior o tamanho da mama, eu sempre costumo falar isso bastante com as pacientes. Quanto maior o tamanho da mama, mais pesada, a tendência é a mama ela ceder mais rápido. Porque a pele já é uma pele que não tem uma boa sustentação. Porque precisou fazer a mastopexia, precisou tirar a pele, significa que é uma pele que já não tem tanto tecido de colágeno, não tem mais tanta elasticidade. E se você adiciona um peso a mais, se for muito pesada, a tendência é com que essa pele ela largue, ela esgarce e a mama ela ceda mais rápido. Então, assim, se a paciente estiver mais próxima do peso ideal, é melhor. Porque se ela fizer a cirurgia um pouco acima do peso, colocar a prótese, fizer a mastopexia e depois for emagrecer, ela perde gordura, a pele tende a ficar mais flácida, vai ter uma involução mamária, vai sobrar mais pele, a tendência é a mama ela ceder mais e ela ficar insatisfeita com o resultado. Exatamente. A mama, principalmente, ela é composta por glândula, né, tecido mamário, que é o que produz leite, etc., e gordura, tá? Então, se ela tem um emagrecimento importante, é óbvio que a mama vai diminuir bastante e diminui o conteúdo, mas o continente permanece. Então, essa pele que sobra, ela cede, não tem jeito. Aí é mesmo colocando mesmo colocando uma prótese, né? Aí vai ter que... Mas isso tudo é avaliado caso a caso, individual, né? Cada cirurgia é uma cirurgia, né? Cada indivíduo é único. Quero só dar uma boa noite aí para o doutor André Sementilli, da G1 Socorros, ele que está lá na frente de trabalho lá na Santa Casa, nosso querido médico. Um beijo para ele e para a Carol, que é dermato. Mas cada paciente é único, né, doutor Josué? Sim. Fernanda, O nosso corpo é diferente, um lado é diferente do outro. Que dirá pessoas diferentes? Então, às vezes a gente costuma ouvir que, mas a minha amiga colocou e a mama dela ficou de um jeito. Às vezes a gente pega paciente com 50 anos, 3 filhos, aí com a mama que já cedeu demais, que já sofreu com a ação da gravidade, do tempo, de gestação, ela vem com foto da sobrinha de 18 anos e diz que quer ficar com a mama igual. E aí então, não dá, assim, né? É diferente, é a ação do tempo. A cirurgia plástica não está para mudar ninguém, não é uma competição. É para fazer de você uma melhor versão. É fazer você melhor do que você foi ontem. Mas não é uma competição. Não é um milagre, né? A gente não vai virar uma garota... eu acho até meio estranho, né? Quando você muda muito, né? Fica meio... Você perde meio a identidade da pessoa, né? É importante não ceder muito aos desejos da paciente, porque você acaba deixando ela um estereótipo, né? Quando, na realidade, o dia a dia dela é essa realidade. Ela vai continuar aí sendo mãe, né? Tendo as rotinas dela. E qual a cirurgia que é mais procurada? É mama, em primeiro lugar, ou não?
Olha, mama, lipo, abdômen são as queridinhas, né? Então, Abdominoplastia, né? que a gente mais faz, tanto mama de aumento, quanto a redutora, quanto a mastopexia, que é retirada de pele. Essas são os carros-chefe, vamos dizer assim. Passou vários comentários aqui, não deu tempo de ler todos, mas me chamou a atenção não vou localizar aqui, que é uma moça perguntando se vocês fazem a cirurgia de reconstrução mamária, que ela já havia feito, mas não ficou legal, não fez completa. Deve ser por causa do período, tem que esperar um tempo para ter a pele mais flácida, né, para conseguir fazer. Esse tipo de cirurgia é feito também lá com vocês? Sim. Sim, também. É que a reconstrução de mama é assim, é sempre uma cirurgia mais difícil, né? Porque a anatomia da mama, ela foi praticamente perdida, tá? Por pós-câncer de mama, né? Então, fez uma ressecção da mama, depende do tipo de ressecção que foi feita, se foi retirado toda a glândula, pele, areola junto. Então, cada caso também é um caso, mas normalmente é uma anatomia completamente perdida. Então, a gente tem que melhorar, além de melhorar a qualidade de pele, ainda melhorar a projeção de mama, tentar fazer a simetrização com o outro lado. Então, assim, é sempre um desafio. Reconstrução de mama é um desafio. Tá? E a pessoa também já está com o emocional um pouco mais abalado, deve ser tudo mais delicado, né? Com certeza. Então, a gente pode lançar mão de próteses, a gente pode lançar mão de expansores, de gordura, de retalhos locais, de retalhos à distância. Tem um leque infinito de coisas que podem ser feitas, mas é sempre uma cirurgia que a gente tem que ter o pé no chão, tem que colocar o pé da paciente no chão também, e saber que é uma cirurgia de reconstrução. É sempre Sim, mas a gente faz. Tanto é que há pouco tempo veio uma paciente do Japão com expansor para a gente fazer a substituição, fazer a reconstrução da mama dela e fazer a simetrização. Do Japão, que legal! Sim. Vem gente do mundo inteiro. O Isaú também é a referência mundial, né? Então, sim, é referência mundial, é verdade. É um ícone. E lá tem toda uma estrutura, né? De emergência, caso precise. Isso quando eu fui procurar a minha cirurgia, eu até comentei na consulta que eu tinha passado num outro cirurgião, e isso é muito interessante, porque eu passei num cirurgião também bem conhecido aqui na cidade. E eu acho que até comentei com o doutor Josué na minha consulta, que ele me apertava tanto, Fernanda, que eu falei, eu acho que ele está fazendo a cirurgia e não me avisou ainda, né? Que ele apertou tanto meu peito, eu falei, eu acho que ele já está tirando e nem me falou, né? Enfim, e aí ele me chamou, né? Foi extremamente grosseiro. Ah, você é gorda, precisa emagrecer para eu poder operar, tal. E aí acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois eu fui aí com vocês, tive todo o carinho. Obrigado pela confiança. Foi sensacional o atendimento e a explicação. Eu sou ex-paciente de câncer também, então para mim tinha essa preocupação de não colocar prótese, porque eu tenho medo de esconder o câncer, caso apareça. Enfim, e a minha preocupação era, eu até na ocasião perguntei, doutor, opera na Santa Casa? Ele falou, olha, eu prefiro aqui que você vai ter menos problema de ter uma infecção, né? Alguma coisa assim, porque é um centro cirúrgico limpo, né? Você colocou essa palavra e ficou muito... A gente não faz cirurgia suja, contaminada, né? Então... Isso, ficou bem marcado para mim. E o cuidado de saber que depois, qualquer intercorrência, eu também teria um amparo. Isso eu queria que vocês falassem um pouco, porque isso é muito importante. Hoje, lá na clínica, a gente tem uma infraestrutura, apesar de ser clínica, a gente tem infraestrutura hospitalar, né? Com 2 centros cirúrgicos, 3 leitos de semi-intensiva, 3 leitos de enfermaria, médico de plantão 24 horas, equipe de enfermagem, multidisciplinar. Então, a gente tem toda uma infraestrutura para a cirurgia transcorrer da melhor forma possível. Afinal, o paciente vai fazer um procedimento que é para se sentir bem com ele mesmo. Então, não tem por que correr risco. Então, se tiver qualquer possibilidade de intercorrência, alguma coisa que não vá caminhar bem a cirurgia, não tem por que fazer a cirurgia. Independente de qualquer coisa, a gente evita com que o paciente vá procurar outros serviços, pronto-socorro. A gente prefere que venha procurar a gente 24 horas. Às vezes, domingo, 3 horas da manhã, tem médico de plantão na clínica para dar toda a assistência, toda a retaguarda. E toda essa infraestrutura e essa equipe completa tem um preço, né? Aquilo que a gente estava falando. Lá no começo, muitas vezes a gente chama atenção só pelo preço, ou só por, me prometeu mundos e fundos de resultado, etc. Então, assim,
É claro que você fazer a cirurgia num ambiente asséptico, que é um centro cirúrgico, tem o custo de centro cirúrgico, todas as medicações, o custo da equipe, né? Querendo ou não, a gente opera sempre 2 cirurgiões ou 3 cirurgiões, anestesista. Por ser um anestesista top. A Solange falou. Já colocaram aqui, todo mundo ele é lá da elogiou. Santa Casa, ele é fora de série. O Dr. Sérgio, o Dr. Nizomar são os melhores anestesistas que tem. Então E a anestesia é super importante, né? É um fator também muito importante para que tudo corra bem, né? A equipe de enfermagem lá é fantástica. As meninas do centro cirúrgico, a enfermeira Kelly, todo mundo é fora de série. É verdade, porque o meu horário acabou passando um pouquinho e eu tive que passar a primeira noite lá. E, nossa, a noite inteira fui super bem atendida, com carinho. O que eu presto bem atenção lá é que tá sempre todo mundo sorrindo, sempre com muito carinho. Eu achei legal que não teve nenhum momento que eu senti alguém ali com má vontade, sabe? Para tudo eu tinha uma resposta, para tudo eu tinha um amparo. Se eu tinha qualquer dúvida, eu tinha contato direto com você, né, doutor Josué? Era direto, olha, tem um ponto aqui, não, fica tranquila, amanhã você tá aqui que a gente já vai ver. E às vezes nem era nada, mas coisa de quem tem medo de operar. Questão. E tipo, não vem aquela coisa, que chato, né? Tá aqui pra nada. Não, é sempre com ânimo, isso é muito legal, isso passa uma confiança, né? Importante. E aí, quando eu quis, é legal aqui quando uma pessoa perguntou também se vocês já disseram não para alguma cirurgia porque achava que a pessoa estava querendo algo de absurdo. Não aconteceu comigo, mas a doutora Fernanda me orientou. Quando eu terminei o peito, eu estava tão feliz que eu queria já fazer abdominoplastia. E ela falou, calma, é verão, espera inverno, emagrece um pouco mais. Então, assim, isso é legal porque prova que o dinheiro não é o principal foco da clínica, né? É o bem-estar nosso. Eu ia ter que ficar com aquela lycra me incomodando. E não, eu poderia esperar o melhor momento para mim, né? Sim, exatamente. É aquilo que a gente fala. Quanto mais próximo do normal, quanto mais dentro do peso o paciente estiver. Às vezes tem um peito lindo, maravilhoso, que a pessoa quer mexer, quer subir, e não tem indicação. Às vezes a pessoa tem um nariz que combina. Pode não ser o nariz perfeito de uma estátua montada, desenhada, mas é um nariz que combina com o rosto daquela paciente, que tem uma proporção de terço médio, terço superior, uma proporção na face, né? Um nariz que cabe naquele rosto. Então, sim, várias vezes, uma paciente que já tem boca, quer aumentar a boca, quer afinar o rosto, tem, claro, às vezes pedidos absurdos, a gente faz aquilo que, lógico, a paciente quiser muito aquilo, ok, tá, mas a gente sempre orienta. Isso é uma coisa legal, assim, porque eu vou estar perdendo essa cirurgia, vamos dizer assim. Mas eu tenho que passar para a paciente aquilo que eu acredito, né? Aquilo Sim, que por outro lado, é o seu nome que vai estar circulando pela rua, né? Os amigos vão perceber que não ficou legal e é o cirurgião tal, a cirurgiã tal que fizeram, né? Nunca vão entender que é o paciente que quis, né? Você ganhou uma cirurgia, mas perde umas 15, perde 100 cirurgias, então tem um risco, né? Para que você vai submeter a paciente a uma anestesia, a um pós-operatório, se vai ficar igual ou pior do que já é, se aquilo não vai combinar com ela, se aquilo não é o que a gente... Essas coisas bizarras, vamos dizer assim, próteses gigantes e coisas mirabolantes de serem feitas. E que aparece muito por lá, né? Deve aparecer. Então, às vezes, você tem que desacelerar um pouco a paciente, explicar, conversar. Por isso que a consulta é tão importante. E, às vezes, a paciente, confiando em você, ela é capaz de pensar naquilo melhor, maturar aquela ideia e ver que realmente aquilo era uma loucura ou aquilo não era o mais adequado. Ou também, quando ela enfia aquilo na cabeça, ela pode procurar outra pessoa que vai fazer a cirurgia para ela. Sempre tem alguém que diz sim, Sempre tem alguém que abraça aquela ideia. Esse é o grande problema. Depois volta arrependida para falar assim, deveria ter ouvido você, tudo que você falou aconteceu. Isso. Afinal de contas, a gente faz isso já há tanto tempo, lida com tantos pacientes que a gente já sabe os benefícios, os malefícios, o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, o que não vai. E às vezes a gente fala, parece que a gente é o profeta do apocalipse, né? Falando que vai fazer alguma coisa, vai acontecer, vai dar errado, mas é porque a gente sabe como o corpo responde. E assim, apesar de cada um ter uma resposta particular, mas no geral as coisas caminham de uma mesma forma, né? Ó, a Kelzinha, ela já tinha acabado de falar que ela fez
que ela tá... Acho que é ela, né, que tá com os 20 dias aí aproximadamente. Ela fez abdominoplastia, lipo e seio. Essas cirurgias, assim, e ela que falou que tá super bem, agora fez há pouco tempo. Essas... deixa eu fazer tudo ao mesmo tempo. A recuperação disso é bem mais complicada, não é? Não, então, na verdade, cirurgia combinada. Tá. Como a gente tem uma padronização que a gente aprende... O Dr. Exal tem a clínica já há mais de 30 anos, né? Então, ele estabeleceu algumas técnicas, uma padronização de cirurgia que é ímpar. Então, a gente trabalha em equipe. Nenhum médico deveria operar sozinho, mas a gente sabe que muitos acabam operando sozinho, até para economizar ou ganhar um pouquinho mais. Só que você acaba expondo o paciente a um risco desnecessário, um tempo cirúrgico mais prolongado, e cada hora a mais o paciente no centro cirúrgico, o risco aumenta. Como a gente trabalha em equipe, a gente consegue reduzir esse risco de cirurgia, porque são cirurgias mais curtas, com um tempo mais enxuto de cirurgia. Então, você expõe menos a risco o paciente. É uma cirurgia mais rápida, digamos assim. Então, a gente consegue fazer as cirurgias combinadas de uma maneira segura para que o paciente tenha uma boa recuperação. E a gente estimula o paciente a voltar rápido às atividades, tudo, porque quanto mais rápido, melhor para ele. E aí, numa cirurgia como essa, você tem que ter um acompanhante aí para cuidar de você em casa, né? É importante também a pessoa que vai operar saber que ela vai precisar, nos primeiros dias, de um acompanhante, né? É o ideal. Para isso que aquela parte da programação, de planejamento pré-operatório, é justamente em relação a isso. O tempo que ela vai ficar em repouso, ela vai precisar de ajuda, tanto para as tarefas de casa, quanto ajuda com os filhos, né? Programar. Porque tem aquele período que não pode levantar braço, não é? Isso. Atividade física, a gente até releva, né? A pessoa quer tanto, ela vai ficar aí realmente o período dela. Mas tem algumas coisas que não pode mesmo fazer, né? Então, levantar braço, se bem que eu saí de lá, assim, meio de lado, já penteando meu cabelinho, né? Mas você nos primeiros dias fica, né, um pouquinho. Acaba tendo um pouco de restrição, mais até para evitar largar cicatriz, mais para ter algum hematoma. Mas a gente estimula o paciente a voltar às atividades o mais precoce possível. E lógico, dentro das limitações. Ninguém melhor que você mesmo para se conhecer, saber suas limitações, suas dores e não forçar, não ir muito além disso. E qualquer dúvida, que nem você mencionou antes, a clínica funciona 24 horas, a gente deixa sempre o nosso contato com o paciente. A gente prefere pecar por excesso do que pecar por omissão, né? Então, como dizem direito, né? O que a abundância, o que é em abundância não... Como é que é? Não de penúria. O que abunda mas, não assim, prejudica. Prefere que... Exato. Então, é melhor esclarecer, por mais acho que seja banal a dúvida, a gente esclarece. A Cher, ela falou que fez uma cirurgia combinada com você, doutor Josué, e faria tudo de novo. 15 dias estava nova. Quer dizer, às vezes a gente acha que essas cirurgias que vai mexer peito, abdômen, lateral de costas, interno de coxa, eu, por exemplo, acho que eu sou molenga para dor, eu achava que não dava para fazer tudo junto. Mas dá para fazer. Dá. Tem um planejamento. E aí o custo, acaba o custo-benefício sendo melhor do que fazer tudo separado? Sim, porque assim, você está fazendo as cirurgias combinadas, é menos tempo cirúrgico. Em termos financeiros, acaba sendo mais barato para o paciente, porque você está economizando, não economizando, digamos assim, mas pelo fato de fazer no mesmo tempo, você está economizando. No mesmo dia você não tem 3 anestesistas, material, não tem 3 centros cirúrgicos, mas você tem... Isso é uma coisa que não vale para todo mundo, né? Aquilo que a gente fala, cada caso é um caso. Se você tem aquela mama gigantesca ou tem muito mais gordura para lipoaspirar do que outra paciente, então realmente, se você depende de você, depende do seu estado de saúde, depende do que vai ser feito na sua cirurgia. Isso também faz parte do planejamento. Nada é regra, nada é receita de bolo, tudo é individualizado. Para isso que o paciente conversando com o médico. E aí a gente decide o que é melhor, como é melhor, quando é melhor. E essa coisa das pessoas acharem que profissionais como vocês é impalpável, né? Então acaba recorrendo a um profissional que às vezes nem foi até o consultório para ter uma avaliação.
Às vezes isso também é um mito, né? É possível fazer cirurgia com esse casalzão aqui que eu já vi que é paixão Mas, nacional, tá cara, todo mundo apaixonado. Já, eu fico lendo aqui embaixo, eu fico apaixonada pelos comentários. Já Felipe, disseram que Sônia, vocês são um casal Oswaldinho, de um oi filme. para todo mundo. Eu não consigo ler É, ao mesmo tempo, desculpa. olha, fica todo mundo falando coisas lindas de vocês, que vocês são lindos, vocês Tiagão, são diretamente da maravilhosos. Bahia. Mas é Muito legal. assim, sim, é possível, claro, a gente pode conversar, tudo é conversável, mas é aquilo que a gente fala. Vai ter aquele cirurgião que vai cobrar um preço aviltante para o mesmo procedimento. E aí tem que ver o que ele vai entregar, desde a prótese, né? Vamos falar de uma mama. Tem vários tipos de prótese, não tem? Não estamos nem falando do consultório de nada disso. Mas ele pode pôr uma prótese de baixa qualidade ou de excelente qualidade, né? Na verdade, até pode, tá? A gente costuma trabalhar com no máximo 2 marcas aí que a gente gosta bastante, que a gente acredita. Porque o que vai mudar? O que vai adiantar eu fazer uma cirurgia bem feita e colocar uma prótese que eu sei ou eu acho que é de baixa qualidade para ser mais barato? É aquilo lá, eu vou estar colocando a minha assinatura, eu vou estar colocando o meu nome em jogo também. Para o paciente ter, de repente, uma complicação. E aí vai tudo por água abaixo, entendeu? Na verdade, o que eu penso é o seguinte, eu faço com os outros que eu gostaria que fizesse comigo, que fizesse com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha filha. Então, tento dar o meu melhor, independente para quem seja. Então, obviamente, vai ser tudo de melhor qualidade, em termos de implante, de material cirúrgico, de atendimento pós-operatório, porque eu me coloco no lugar do paciente. Eu sei a dor que ele sente e a dúvida que ele sente. Porque às vezes pode parecer, para ele é mais uma cirurgia, mas para o paciente é uma cirurgia. Envolve a família, envolve ele, envolve expectativa, ansiedade, anseio. Então, você tem que entender tudo isso. O cirurgião tem que entender tudo isso para poder, de repente, não frustrar o paciente no pós-operatório, deixar tudo muito claro. E às vezes alguma dúvida que tenha, por mais banal que o cirurgião possa achar, às vezes para o paciente não é. E ele precisa aquele amparo, aquele carinho e aquela assistência. Senão ele vai procurar em terceiros que vão acabar, de repente, até prejudicando um bom trabalho. É que nem a gente fala, de repente, um bom curativo, ele não conserta uma cirurgia ruim, mas o mau curativo ou mau cuidado, ele estraga uma boa cirurgia. Então, um pós-operatório é essencial fazer um acompanhamento bem de perto e não largar o paciente. Eu vejo que muitas vezes acontece isso e o paciente se vê meio perdido, né? E às vezes coisas simples, complicações, intercorrências que acontecem que poderiam ser facilmente resolvidas, acabam não sendo por falta de comunicação. Então, é o que a gente prima em primeiro lugar, é justamente essa assistência integral, seja o tempo que for, oferecendo a retaguarda, a infraestrutura lá na clínica. Para o paciente, aquilo é o 100%, né? A cirurgia, para a gente, não é que é mais uma. Para o paciente, é o sonho dele, é a vidinha dele. Sim, quebrou sim. um pouquinho para estar ali realizando aquilo. É como um casamento, né? E é único às vezes. Você passa anos programando. Tem pessoas que realmente fazem ali as suas economias para poder realizar esse sonho, né? Então, ele tem que ser perfeito, né? Sim, envolve família, trabalho. Dentro do possível, né? Lógico, vamos fazer de tudo. E é aí que entra a parte da empatia do cirurgião, né? O cirurgião se pôr na cadeirinha ali do paciente e ver que ele está ansioso, que ele está com dúvida, que ele está isso. Então, eu vou dispor do meu tempo para explicar como é, que tipo de anestesia, quanto tempo, isso e aquilo. Então, nenhuma dúvida é besta. Tudo precisa ser sanado ali, na consulta. Tá? E se sobrar alguma dúvida depois, que tire até a data, até a hora de ser operado. Isso é muito importante, muito importante. E às vezes o que a gente vê é paciente que acaba procurando outro profissional, às vezes não tem nem tanta empatia, nem nada, mas às vezes por conta de valor, e às vezes por conta de chegar e conversar, e aquele barato que às vezes acaba saindo caro, aquela economia, é a economia burra, né, que a gente fala, porque você economiza uma coisa que de repente você vai gastar 2 vezes, às vezes, e, né? às vezes você expondo a sua situação com o cirurgião, você consegue chegar, de repente resolver de alguma forma, até, sei lá, por uma caridade. Que nem, tem uma pessoa que perguntou assim, se a gente faz cirurgia reparadora também. Na verdade, toda cirurgia plástica, não existe cirurgia plástica estética e reparadora. Na minha opinião, é tudo uma coisa só.
Porque a cirurgia plástica reparadora visa estética, visa deixar alguma coisa melhor, e a cirurgia plástica estética visa reparar algum dano, mesmo que seja um dano psicológico. Então, é tudo uma coisa só. Na minha opinião, não existe essa divisão em cirurgia plástica estética e reparadora. Na minha opinião, é tudo uma coisa só. Um trauma, por exemplo, a paciente sequelada, fez uma queimadura, tem uma retração. Então, a gente tem que melhorar a estética do paciente. Não é uma reparação. Até porque mexe a autoestima demais, Exatamente. né? É impressionante como a pessoa passa a ter um outro dia a dia, uma melhora no seu astral, no seu humor. E aí, o Yuri, que é cabeleireiro, um grande amigo, ele perguntou aqui, já passou também, se muitos homens procuram para fazer procedimentos. Sim, bastante. Claro que assim, 90% do nosso público é mulher, de toda a cirurgia plástica, né? Mas homem, eles estão cada vez mais vaidosos, né? E procuram bastante procedimentos. Cirurgia de pálpebra, de nariz, lipo, abdômen, ginecomastia, né? Que é retirada de glândula mamária em homem. Orelha, todos os procedimentos. Que demais. Eles só não falam, né? Eles não contam pra ninguém, fala que foi pra academia. Gente que fica falando pra todo mundo. Ai, quer sair na rua e abrir a roupa, né? Fiz meu peito. Olha, a Paty tá falando que são os melhores profissionais, atenciosos, humanos e muito competentes. A Elaine passou lá em cima, disse que é um prazer trabalhar com vocês também. O prazer é nosso trabalhar com elas. A nossa equipe de enfermagem, as auxiliares, todas são fora de série. O pessoal da faxina, da recepção, o pessoal da portaria, o pessoal é ímpar. A gente não faz nada sozinho. Ninguém trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. Quem acha que é maior que os outros, é como o Isal fala, na verdade, a gente não é estrela, quem é estrela é o paciente está ali para ser atendido. Então, a maior estrela é o paciente. Está todo mundo voltado para o bem-estar e para atender as expectativas dele, né? Muito legal. O doutor Luiz Bocato, ele pergunta se muita gente procura cirurgião plástico por preguiça de fazer exercícios. Eu acho que, assim, no meu caso, não é preguiça de fazer exercício. Eu realmente, por conta da quimioterapia, engordei 30 quilos, dificultou muito, minha autoestima já, por conta da quimio, já foi lá para baixo. E aí, por mais que emagrecesse, o meu peito cresceu muito e eu não conseguia perder. E aquilo me incomodava. O meu peito, quando eu me olhava, me remetia à minha doença, né? Engraçado. Eu fiquei careca, fiquei feliz, dava risada. Tudo eu achava engraçado, mas o meu peito tem crescido, aquilo me remetia à doença. Então, acho que assim, muitas pessoas, lógico, querem a praticidade de já ficar magro. Mas eu acho que muitos é para realmente, na tentativa de melhorar e o exercício não fazer o efeito, buscam esse auxílio, né? Sim, na verdade é assim, a cirurgia, a lipoaspiração principalmente, ela não é uma cirurgia de emagrecimento, ela não emagrece. A lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal. Então a indicação é o quê? Aquelas pessoas que estão próximas ao seu peso normal, que tem um acúmulo de gordura localizado em alguns lugares ingratos, vamos dizer assim, que a academia, que a corrida, a ginástica não melhora, tá? Essa é a real indicação de uma lipoaspiração. Então, tem sim, tem às vezes algumas pessoas que estão um pouquinho acima do peso, mas você vê que a gordura é uniforme. Então, a gente fala, ó, emagrece um pouquinho, faz uma ginástica, né? Tem sim um pouco disso. Tem pacientes muito acima do peso que querem fazer lipoaspiração achando que vão melhorar por completo. E isso é uma inverdade, né? Então, assim, essas expectativas irreais, a gente precisa colocar o paciente, sentar, conversar e explicar o que é possível, o que não é, o que a gente consegue fazer por ele e o que ele tem que fazer por ele mesmo. Que é aquilo que eu te falei, que é a parte de pré e pós-operatório. São hábitos de vida saudáveis. E que conta com o cirurgião, mas com a pessoa também. Porque também Exatamente. Vai lá, emagrece, deu um resultado legal e continua comendo. Isso, que é a parte de dieta para se manter bem, se manter saudável, na saúde ok. O exercício físico para ter o tônus muscular, para ter melhora daquela gordura localizada, né? Para melhorar como a circulação, para tudo. Então, a paciente tem que ajudar também, não só querer... Eu digo que cirurgia plástica não é de fim, é de meio, né? Porque
a paciente ela não vai mudar ninguém, ela vai fazer com que a pessoa se estimule a ter um hábito de vida melhor. Então, a paciente vai se investir nela mesma. Então, provavelmente, ela vai querer ver esse resultado cada vez melhor. Então, a gente espera que haja mudança de hábito de vida, dieta, exercício, para otimizar o resultado da cirurgia. A cirurgia é 50%, os outros 50% é a paciente. Senão, ninguém faz nada só, que nem a gente estava falando, ninguém faz nada sozinha, né? E tem os dois lados. Tem pacientes que operam e voltam depois de anos e estão muito mais magras, mais bonitas, melhores, a pele melhor, maquiadas, né? Você vê que a pessoa realmente mudou depois da cirurgia. Cuidou. E tem o contrário também. Tem pacientes que você vê, o paciente engordou 10, 15 quilos. Acha que a cada 2 anos pode ir lá fazer uma cirurgia que tá tudo certo, né? Ó, a Tamiri Santana é a minha esteticista, ela tem diversos procedimentos na clínica e ela tá falando que o pré e o pós-operatório é tudo. O pós-operatório é aquela questão da drenagem, tudo isso que é importante também o paciente ter. Para alguns procedimentos já sai praticamente fazendo, né? Sim, foi que nem falei. Um pós-operatório bom não conserta uma cirurgia ruim, mas um pós-operatório ruim estraga uma cirurgia boa. Uma cirurgia boa. Então é essencial que tenha um pós-operatório bom e com profissionais qualificados, né? A Lu Atleta tá falando aqui, ó, que ela tá louca para fazer a cirurgia dela com a doutora Fernanda. Deve fazer mesmo. Aí já tá todo mundo embaixo dela, já falou que tem que fazer, doutora Fernanda. Tá esperando. O pessoal, muitas pessoas perguntaram aqui em cima se vocês já estão fazendo consulta. E a Josi tá perguntando como funciona a mini lipoabdominoplastia. A mini abdominoplastia, ela tem uma indicação mais restrita, né? Então, são pessoas para fazer uma plástica de abdômen. A mini abdominoplastia, ela só trata abaixo do umbigo. Então, para pacientes que têm um acúmulo de gordura maior e uma flacidez maior abaixo do umbigo, é que a gente faz a mini abdominoplastia. Que nada mais é do que a gente pode associar a lipoaspiração como um todo e ela vai retirar um fuso de pele aqui infraabdominal, mais ou menos um pouquinho maior do que uma cesárea, tá? Para tirar aquele excesso de pele. Fazer a bainha. Fazer a bainha. Isso. A famosa, vamos fazer a bainha, né? É, isso mesmo. E faz a lipoaspiração e tira o excesso de pele só ali embaixo. Não mexe no umbigo, o descolamento é muito menor do que uma cirurgia de abdômen, que descola até aqui em cima. É possível também fazer aplicatura na mini abdominoplastia, se a gente descola um pouquinho mais para cima. Mas é mais restrito, tem que ver... Você tem que avaliar o paciente se tem flacidez de pele, se não tem, se tem acúmulo de gordura. Mas a indicação é essa, é acúmulo de gordura e pele, flacidez de pele infraumbilical. São pacientes com pouca flacidez de pele. Tá, não é para todo mundo, assim, eu, Fernanda, vou lá fazer. Não, eu já tenho que fazer a abdominoplastia mesmo, subir até o queixo e sair lipando, é isso? É, muitas pessoas pedem e falam, doutora, eu não quero abdômen, eu quero só mini abdômen. Mas não dá. No seu caso, não é. Aí você explica, fala. Porque às vezes mini, elas acham que é mini porque é menorzinha, porque eu vou voltar mais rápido, porque a cicatriz é menor. Então tem que ver o que é no seu caso. Às vezes a gente querer restringir a cirurgia, querer reduzir a cicatriz, a gente vai reduzir em resultado, tá? E isso é aquela coisa. Nós não vamos fazer uma coisa que vai deixar mais ou menos. Se pode fazer, o ideal, né, é fazer a indicação para aquela. Tem uma pergunta aqui. Eu estive numa consulta com a minha prima, com o Dr. Josué, e eu ouvi a opinião dele sobre isso. Se a Lipo HD, que agora é a moda, né? Todo mundo quer fazer a Lipo HD, mas eu já ouvi muitas pessoas, inclusive, falando dos riscos que é a Lipo HD, né? Então, que eles querem saber se vocês fazem. E uma outra pessoa como que é a bioplastia de glúteo. A gente não tem muito tempo, temos 7 minutos, mas acho que dá para... Bioplastia, assim, para resumir, bioplastia é proscrito pela medicina, basicamente, né? Então, eles colocam materiais que não são absorvíveis no organismo, o risco de você ter uma reação inflamatória é muito grande, ou seja, o risco não vale o benefício. Então, você vê o que acontece a longo prazo de pacientes que fazem bioplastia, que colocam PMMA, né, que é uma substância que não é absorvida. Com o tempo, você vai formando, desenvolvendo uma reação inflamatória que depois você não tem nem como resolver. Então, não. Tem outras maneiras para você modelar o glúteo, como gordura do próprio, fazer enxerto de gordura, colocar uma prótese de silicone, mas fazer um PMMA, não.
Já a lipo HD, na verdade, a lipoaspiração clássica, ela visa tirar aquela gordurinha mais pontual, né? Ela faz aquela paciente mais próxima do peso normal para tirar uma gordura que incomoda, seja uma pochete, já no flanco. Não é uma cirurgia para emagrecer, é uma cirurgia para melhorar o contorno corporal. Tanto que depois da cirurgia, se você for se pesar, você vai estar mais pesado do que antes por conta do inchaço, por conta da retenção de líquido. Então, vai voltando ao peso gradativamente. Já na Lipo HD, ele faz com que a mulher tenha um contorno mais feminino. Você evidencia mais os contornos da mulher, tanto o contorno de flanco, o contorno de abdômen, deixando a forma mais graciosa, em vez de na lipo tradicional, que deixa aquele abdômen mais reto, mais chapado. Tá, mais já no homem, ele já faz uma simulação, também deixa o homem com o corpo mais masculino, já deixando também mais moldado, mais bem definido. Mas isso também é para paciente que já tem um corpo mais atlético, um paciente que não é sedentário, que já tem hábitos de vida saudáveis, quer ir lá ter os gominhos da barriga, quer ter o tanquinho mais desenhado, quer ter assim, tudo não isso. dá para você já moldar é um atleta. Sim, já quer não dá fazer para uma você moldar maquiagem, musculatura né? em gordura, que isso não existe. Na verdade, uma paciente que já tem mais próximo do peso ideal, você consegue deixar mais evidenciada aquela musculatura. Tanto o contorno, o tanquinho no homem, aquele contorno mais definido da mulher, aquela entradinha. Isso a gente consegue. Isso é a lipo HD, a lipo de alta definição. Você vai estar evidenciando um pouquinho mais as bordas musculares. Então, que seriam as entradinhas, os gominhos. E não deixa mais aquela barriga chapada como a lipo tradicional deixava. Então, é uma evolução da lipoaspiração. Ele é muito bom e, quando muito bem indicado, o resultado ele é fantástico. Ele fica muito, muito bom. A gente tem aqui 1 milhão de procedimentos que estão falando aí que eu já nem sabia que existia, mas enfim, tem bastante gente perguntando de diversos procedimentos. Quero deixar aí já a galera, se quiser mandar pergunta para mim, eu direciono para eles, mas tenho certeza que também quiserem mandar por direct para o doutor Josué e doutora Fernanda, eles vão responder com certeza. A gente podia ficar aqui, 2, 3 dias fazendo um programa com vocês. Vocês são extremamente esclarecedores, está todo mundo adorando ouvir, porque realmente são dúvidas que todo mundo tem, né? Todo mundo sonha fazer e todo mundo às vezes tem medo e tem dúvidas, às vezes bobas, às vezes você fica com vergonha, fala, eu vou perguntar isso, né, para o médico, é uma besteirinha, mas às vezes essa besteirinha é extremamente importante, né? É aquele medo do que não conhece, muitas vezes, né? Então, para essas pessoas que têm medos, que têm dúvidas, a melhor coisa é marque uma consulta, conversa. Às vezes você tira aquilo da cabeça e fala, não, realmente não é isso. Ou às vezes você fala, nossa, é mais simples do que eu imaginava. Ou no meu caso, é mais simples do que eu estava pensando. Ou aquela coisa que me incomoda desde pequena, desde sempre, me incomoda horrores. Aquilo tem solução e a solução não é a mais cabeluda do mundo. Desmistifica a cirurgia plástica, isso, né? Exatamente. O pessoal ele acha que é uma coisa inatingível e não é. Às vezes é muito mais acessível do que a pessoa imagina. Às vezes acha que é alguma coisa muito fora da realidade dela e, na verdade, hoje em dia não é. Hoje em dia tem várias formas de poder deixar acessível. Todo mundo pode ser melhor, ter uma melhor versão. Só depende dela mesma. O que a gente puder ajudar, a gente está à disposição de todo mundo. Temos certeza. A Kelly está falando. Eles são super simples, super gente boa, pode tirar todas as dúvidas, sim. E a Josi está falando que está se preparando psicologicamente. Ó, Josi, é sensacional, porque assim, eu não me preparei psicologicamente, eu achei demais, porque eu cheguei lá, o doutor Josué falou assim, faz os exames, se tudo estiver certo, é no susto. E no susto a gente acaba fazendo muito mais. Deu muito certo, eu sou muito feliz, mudou minha vida realmente e vi que mudou a vida de muita gente, vocês dois. Quero agradecer a participação de vocês. Tá consultório aberto, todo mundo perguntou, pode fazer tudo consulta, aberto, temos 1 minuto. Trabalhando, funcionando normalmente, operando normalmente. Esperando vocês. Muito legal. E para quem perdeu o início, a doutora Fernanda e o doutor José falaram que, inclusive, é o melhor momento para se fazer, porque a gente está em isolamento, vai ficar todo mundo aí num repouso maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho. Também para ajudar a cuidar. O doutor Felipe Tisso, que eu vi que entrou, nosso anestesista. Melhor olha aí, tem um time de ponta aí. Olha, essa clínica é maravilhosa, vocês são 2 queridos. Muito obrigada. É um time grande. Muito obrigado pelo carinho, Obrigada a vocês por terem aceito. Eu amei
tá aqui, vamos Muito fazer obrigada. outras para a gente tirar muita dúvida da galera aí, para a gente ter um mundo muito mais lindo, né? As pessoas já são lindas, mas Sim. podem ficar mais ainda, né? Com Obrigada, um beijo grande. A gente que agradece. Obrigada. Um beijão. Obrigada por todo mundo que assistiu. Obrigada a você.